mais um podcast da FUNEP e eu converso com o professor doutor Wesley Piante Schottoli, ele que é o responsável pela coordenadoria de extensão da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, mantida pela Fundação Educacional de Penápolis, a FUNEP. Professor, que bom recebê-lo no podcast da FUNEP. Vamos começar o nosso bate-papo contando um pouco da sua trajetória institucional? Boa tarde, Alissa. Boa tarde para quem nos acompanha. Muito obrigado pelo convite. É sempre muito importante ter esses momentos de apresentação e de falar um pouquinho também sobre as atividades da coordenadoria. Então, a minha história na FUNEP se inicia em 2013. Então, em 2013, eu fui convidado para dar aulas no curso de pedagogia. Na época, o professor da disciplina de sociologia precisou se ausentar por uma questão de estar realizando o mestrado e o convite foi feito para que eu pudesse assumir essas aulas naquele momento. Então, em 2013, eu entro na FUNEP na condição de professor, e aí a minha história vai começando a partir da docência e também da vivência que foi ali desempenhada durante aquele contexto. Em 2015, nós tivemos uma reestruturação dos cargos da faculdade e foi criada, na época, o cargo de assistente de gestão pedagógica, que era uma forma de auxiliar os coordenadores e coordenadoras de curso a fazerem os seus eventos, produzirem ali ações que pudessem reverberar no curso também e fazer uma primeira aproximação com a comunidade. Então a ideia do cargo era sintonizar as demandas dos cursos com a comunidade e possibilitar que nós tivéssemos algumas atividades relacionadas a isso. E neste momento eu comecei a ter uma vida um pouco mais ativa na FUNEP, de frequentar a FUNEP todos os dias, de ter acesso ali a toda essa rotina que envolve a sala de aula, que envolve os eventos. E aí a partir disso, e também com todo o processo de crescimento da faculdade, as coisas foram acontecendo. Depois eu tive uma experiência também como vice-presidente, né, no segundo mandato do professor Cledivaldo. Na época eu substituí o vereador Rodolfo, que havia ido disputar a eleição, e aí por meio de um convite do professor Cledivaldo também pude colaborar um pouco na gestão ali no segundo mandato dele. E depois, com o crescimento dos cursos da faculdade, toda a reestruturação que foi necessária devido à complexidade dos cursos, o aumento do número de alunos, então nós criamos os cargos de diretores e coordenadores de coordenadorias, e aí sim eu assumi a coordenadoria de extensão. Depois eu tive uma experiência também na coordenadoria de graduação, no mandato da professora Fabiana, então fiquei um tempinho ali na coordenadoria de graduação e depois retornei novamente para a coordenadoria de extensão. Então, nesses 13 anos de FUNEP, além de transitar entre todos os cursos, ou quase todos os cursos de graduação que nós temos, eu também tive essa experiência de lidar com a gestão, de participar desses momentos de reestruturação, o que foi uma história muito bacana, e eu pude presenciar todo esse processo de crescimento de uma instituição que é tradicional e que hoje faz bastante diferença no nosso contexto e no contexto regional aqui da cidade de Penápolis. Professor, hoje o professor é vice-diretor também da faculdade, da FAFIP. Como que as pessoas olham para a FAFIP e para a FUNEP no sentido de entender, né, a fundação e a faculdade? Pode explicar um pouquinho para a gente? Perfeito. A ideia da fundação e da faculdade é justamente possibilitar que nós tenhamos um instrumento administrativo e um instrumento pedagógico. Então, quando foi criada a faculdade em 1966, era necessário que nós tivéssemos uma instituição que pudesse administrar os recursos, visto que a faculdade não possui CNPJ e não tem autonomia para realizar as operações financeiras. Então, a criação da faculdade resultou na criação da fundação, que é quem administra, quem potencializa os investimentos e cuida de toda a parte técnica, a parte financeira da instituição. Então, quando nós estamos falando de FUNEP, nós estamos falando de um instrumento administrativo, de gerenciamento de recursos. Em contrapartida, quando a gente fala da faculdade, nós estamos falando daquele processo de cuidados pedagógicos. Então, é onde são criados os cursos, é onde nós temos ali todo o processo de elaboração, né, das diretrizes curriculares, os projetos de curso, o cumprimento de tudo aquilo que é ou que faz parte da parte pedagógica. Então, na verdade, a gente tem uma separação que é no sentido ali dos cuidados e das finalidades de cada uma das instituições. Obviamente que elas andam juntas, né? Elas necessitam ter esse entrosamento, porque tanto a parte administrativa depende das suas mantidas, como as mantidas dependem do gerenciamento que é realizado. Então, assumir a vice-direção, né, neste ano foi também um desafio bastante importante, porque mostra um pouco de toda essa trajetória, um reconhecimento de toda essa história, e para mim foi um momento muito decisivo e muito importante, porque a gente consegue visualizar de fato aquilo que acontece do ponto de vista prático. Então a professora Fabiana agora foi para o seu segundo mandato, né, de mais 4 anos, e eu desejo colaborar com ela nas ações, em tudo aquilo que é necessário
para o bom desenvolvimento das atividades pedagógicas, das práticas de ensino, pesquisa e extensão, mas também ali no sentido de implementar cada vez melhorias ali para a nossa instituição. E como funcionam os trabalhos da Coordenadoria de Extensão na prática? A Coordenadoria de Extensão surge a partir de demandas que estão ali relacionadas com o crescimento, né? Então, quando a gente pensa a questão de uma universidade, de uma faculdade, é necessário que nós entendamos que o trabalho da faculdade se dá em 3 dimensões. E quais são elas? Primeiro, a prática de ensino, que é o processo de você elaborar cursos e permitir que estudantes tenham acesso a um conhecimento científico que possa ser aplicado na sua comunidade a partir daquilo que determina, né, as funcionalidades do curso e da profissão escolhida. O segundo passo é pensar a questão da pesquisa. Então, toda instituição de ensino superior também transita nesta produção de conhecimento que reverbera em ações, que reverbera em patentes, que reverbera em situações que são fundamentais para a organização da sociedade. E um terceiro eixo, que é a extensão, que é quando nós temos a condição de fazer com que esse conhecimento chegue até a comunidade, transformando-a e fazendo com que ela também tenha os impactos causados por toda essa produção do conhecimento. Então, neste caso, sintonizando a FUNEP com essa demanda que é fundamental para a consolidação dos cursos, a Coordenadoria de Extensão foi pensada. Então, havia uma necessidade importante de fugir da tríade ali, né, sempre consagrada em torno do ensino e da pesquisa, e fazer com que a extensão pudesse também ser privilegiada. Então, conforme nós fomos aumentando o número de cursos, aumentando o número de alunos e alunas, esse trabalho com a comunidade também tornou-se necessário. Daí a criação de uma coordenadoria de extensão para fazer com que todo esse processo aconteça. Na Coordenadoria de Extensão, a gente tem as disciplinas, mas a gente tem os eventos. Então, vamos começar pelos eventos, né? Eu tenho aqui uma colinha onde a gente vai pontuar vários eventos e um deles, que é muito bacana, que tem um impacto muito positivo na nossa comunidade e está crescendo cada vez mais, é o Programa Aluno 10. Então, fala pra gente o que é esse programa, quando nasceu, como que veio essa ideia. Ótimo. O Programa Aluno 10, este ano completa 10 anos, então nós estamos aí entrando na 10ª edição, em breve o edital já será lançado e compartilhado com toda a comunidade, mas ele nasce num momento bastante importante de crescimento da instituição. Então lá nos anos de 2017, se não me falha a memória aqui, o professor Clisvaldo era presidente da instituição naquele momento, e nós tínhamos uma necessidade de fazer com que a comunidade também se sentisse prestigiada pela fundação. Então, de uma certa forma, o que a gente pensou ali para realizar e concretizar essa primeira aproximação? Olha, é necessário que a gente leve a FUNEP até essas escolas e faça com que aqueles alunos que sejam premiados, aqueles alunos que sejam destaques, né, aquelas alunas que sejam destaque, tenham a condição de seguir uma trajetória acadêmica e consigam entrar no ensino superior. Então, a ideia nasceu desta vontade que a FUNEP tinha de retribuir para as escolas tudo aquilo que as escolas também possibilitavam para nós. Então, a partir dessa ideia, a gente foi elaborando todo um regimento, todo um regulamento, para que pudesse fazer com que tudo isso acontecesse. Então, basicamente, a ideia do Aluno 10 é premiar o aluno ou aluna que tiver a melhor nota, o melhor desempenho na 3ª série do ensino médio, e aí, a partir disso, ela tem a condição de ter ali uma bolsa de 100% integral, do início ao fim do curso, a partir dos esforços que são ali desempenhados na unidade escolar. É sempre importante, Elisa, dizer o seguinte, que a ideia do programa é valorizar aquilo que é feito na unidade escolar. Sim. Porque seria muito fácil para nós, enquanto instituição, falar o seguinte, olha, vamos pegar aqui os melhores alunos que fizeram um vestibular, vamos dar bolsa para esses estudantes, porque para a gente simplificaria bastante esse processo. Sim. Mas nós não achamos justo que isso aconteça. Então, é muito importante que a gente valorize aquilo que é desempenhado na unidade escolar. Então, a unidade tem ali a condição de escolher quais são as disciplinas que serão analisadas para a composição dessa nota. O regulamento prevê que esse estudante não pode ter nenhum tipo de implicação ali, nenhum tipo de sanção, né, disciplinar na escola, de modo que a gente tenha a condição, então, de receber estudantes que são excelentes para reverberizar esse conhecimento, fazer com que a gente tenha a condição de potencializar também as condições desse estudante no ensino superior. Então, nesses 10 anos, nós tivemos avanços que foram fundamentais. No primeiro momento, nós fazíamos apenas com as escolas de Penápolis, depois nós ampliamos para todas as escolas da Unidade Regional de Ensino de Penápolis,
E no ano passado, nós fizemos um convênio também com a URI de Lins, e agora o programa Aluno 10 também é ofertado para todas as escolas que estão vinculadas à URI de Lins. Então, hoje é um programa de bolsas bastante consolidado, que funciona muito bem. Nós já temos mais de 120 alunos que foram contemplados por esse programa de bolsa. Temos um número bastante interessante de estudantes que conseguem se formar por meio do programa Aluno 10 e, consequentemente, mudam a sua vida, mudam a vida da sua família e também da comunidade em que eles estão ali inseridos, elas estão inseridas. Então, para a gente é sempre um privilégio porque auxilia a todo mundo. Sim. Nós temos ali a condição de ter os melhores alunos das escolas estudando com a gente. Esses alunos desenvolvem práticas de extensão, práticas de iniciação científica, nos auxiliam nos eventos, têm a condição de participar das monitorias, e isso faz com que a comunidade também seja atingida, porque eles retornam para essa comunidade, exercendo atividades que são fundamentais ali para o desenvolvimento dela. E também reforça o olhar integral da instituição em valorizar essas escolas e consolidar cada vez mais as parcerias, né? Porque a gente entende que é um trabalho contínuo e cada vez mais que fortalece essa conexão entre escola, instituição, comunidade. Então, é muito legal esse olhar da instituição, da FUNEP. E é necessário, né, Elissa? Porque é importante destacar aqui que a FUNEP não tem finalidade lucrativa. Então, toda a receita que ela recebe por meio das mensalidades dos seus alunos e alunas é revertido, né, sobre a própria instituição. Sim. Então, neste caso, é também tarefa da Fundação possibilitar que a gente tenha o ingresso, que tenha o acesso facilitado para esses estudantes. Então, quando nós ali temos bolsas que são distribuídas, isso é o mínimo que nós podemos fazer para também possibilitar esse desenvolvimento e fazer com que o ensino superior se torne cada vez mais acessível, se torne ali um instrumento de mudança de vida para esses alunos e alunas. Então, o programa Aluno 10 tem essa natureza que, em um primeiro momento, é meritocrática, mas ela tem uma finalidade social que é fantástica, porque altera a vida mesmo dessas pessoas. Sim. A gente tem relatos ali que são impressionantes, né, de estudantes que, por meio do programa Aluno 10, conseguem adentrar a universidade e é a primeira pessoa da família que consegue chegar no ensino superior. Então, isso faz muita diferença, porque além de você alterar todo o processo ali de construção desse sujeito, né, as possibilidades de conhecimento que essa pessoa terá, isso também faz com que você modifique questões que são ali mais sensíveis do ponto de vista das práticas familiares. Então, é um programa que a gente tem um carinho enorme, né? A gente tem ampliado nessa gestão do professor Gil, nós conseguimos atender também outras escolas. Então, isso mostra a finalidade social da Fundação, da FUNEP, da faculdade, e permite que a gente tenha a condição de cada vez mais fortalecer o ensino superior na nossa cidade. Sim, e é legal também contar para o público que, assim, não é uma formatura, mas é o evento, né? Na verdade, o evento que a gente entrega a certificação, certificados para esses alunos é muito emocionante, porque a família vem, os professores vêm. Então, gente, a gente sempre faz ali a cobertura do evento, mas quem está presente consegue sentir a emoção desses alunos, dos pais, porque todo mundo fica muito emocionado, os professores, coordenadores, todos que estão envolvidos, porque é um evento diferenciado para a instituição. Ele tem mesmo essa parte emocional envolvida, né? E é uma forma de valorizar também o trabalho que é exercido na educação básica. Nós sabemos que a educação básica não é fácil, existem muitos problemas que estão ali dialogando também com a educação. Então, quando você tem a condição de possibilitar para a escola uma premiação como essa, isso se torna ali uma característica única também para pensar um pouco dessa dinâmica. E muitos alunos e alunas, no primeiro momento, ficam um pouco desconfiados, né? Porque eu me recordo que nas primeiras edições era o seguinte, mas será que a bolsa é integral mesmo? Será que não há nenhuma pegadinha aí? Será que eu não vou só cursar o primeiro semestre e depois vou ter que pagar uma mensalidade? E, na verdade, não existe pegadinha nenhuma. A ideia é que o aluno ou a aluna tenha a condição de trilhar toda a sua trajetória sendo custeada por um programa de bolsas como esse. Então, a escola valoriza essa dinâmica, né? O estudante começa a perceber também como isso é importante para ele. Isso cria uma cultura na instituição escolar, cria uma cultura para nós de recebermos esses alunos e alunas. Então, no final, todo mundo sai ganhando e a gente consegue cumprir um papel importante, que é possibilitar cada vez mais o desenvolvimento social e fazer com que esse conhecimento acadêmico chegue na comunidade, porque isso também transforma tanto a comunidade quanto as vidas daquelas pessoas que estão inseridas em uma prática como essa. Então, é um programa, assim, maravilhoso e eu tenho muito orgulho de estar à frente dele.
Então, assim, durante todos esses anos aí eu pude acompanhar. A gente tem tido experiências que são bastante significativas, estudantes que agora também conseguiram seguir as suas carreiras acadêmicas, né? Estão no mestrado, estão pensando em seguir todo esse processo de vida acadêmica que é possibilitado por uma experiência como essa. E o evento é maravilhoso, porque ali você vê de fato a emoção daqueles professores e professoras, porque isso também atinge o trabalho deles e delas, né? É uma forma de você reconhecer todo o esforço que foi feito, de você valorizar aquilo que acontece na escola. E para a família é uma forma também de valorização extrema. Então é um evento emocionante, né? Ele sempre é aberto ao público. A gente tem a colaboração dos professores e professoras da escola, dos diretores e diretoras, coordenadores e coordenadoras. Então é um momento de celebração bastante importante para nós. Bom, já faz alguns anos que no evento do Aluno 10 a gente também uniu um outro evento que são as Olimpíadas Acadêmicas, que também é uma conexão que a faculdade tem com demais escolas, né? Conta um pouquinho pra gente do projeto Olimpíadas Acadêmicas. Perfeito. O projeto Aluno 10, o programa Aluno 10, ele atinge somente as escolas públicas. Então, nós também pensamos em algumas ações que pudessem reverberar em outras unidades de ensino que não são desta natureza. Por quê? Porque a gente também tem uma relação muito importante com as escolas particulares aqui do nosso município e da nossa região. Então, nesse caso, nós ficamos pensando algumas alternativas que pudessem contemplar situações que levassem o conhecimento e também possibilitassem um desafio para esses estudantes, para essas estudantes, fazerem ali dinâmicas que pudessem ser contempladas dentro dessa questão acadêmica. E as Olimpíadas a Olimpíada nasce com essa proposta, de fazer com que estudantes do ensino médio sejam desafiados a todo momento para produzir conhecimento e produzir práticas que os levem a auxiliar ali na dinâmica do dia a dia da escola, mas também a refletirem sobre outras questões. Então, a Olimpíada nasce com esse olhar, com esse objetivo. E como que ela funciona, né? Ela é um evento que acontece no segundo semestre, então a partir de agosto a gente começa a fazer as divulgações, mas os meses de outubro e novembro são ali divulgadas as atividades. E sempre são 4 atividades de acordo com os eixos do Enem. Então a gente tem ali uma atividade de ciências humanas, uma atividade de linguagens, uma atividade de matemática e uma atividade de ciências da natureza. E cada uma dessas atividades tem ali uma proposta que é diferenciada. Então pode ser a produção de um texto, pode ser a elaboração de um podcast, pode ser a elaboração de um vídeo curto. Então cada uma das atividades vai dialogando com as necessidades que são ali encontradas na área. Geralmente a gente trabalha com matemática, então todas as atividades são pensadas em torno de um tema, mas isso possibilita que a gente tenha a condição de fazer com que esses estudantes pesquisem, elaborem, criem, tenham a condição ali de se organizar, tenham a condição de socializar esse conhecimento. Então a ideia é que a gente consiga desafiar esses estudantes e aí depois a gente vai fazendo a premiação de acordo com as notas que são atribuídas. Também é importante destacar que esse programa envolve ali uma premiação em dinheiro. Sim. Então, as 3 melhores equipes sempre possuem premiações, certificações, e depois também participam da cerimônia, né, junto com o aluno 10, para fazer a entrega de todo esse processo, de todo esse reconhecimento. Então, este ano nós vamos para a 5ª edição das Olimpíadas, o que demonstra que também já é um evento consolidado, um evento que deu certo, e a gente já convida toda a comunidade escolar para participar no segundo semestre desta atividade que também é importante. É legal falar para todo mundo que vocês podem acompanhar todas as notícias da Fundação, da FAFIP, né, da nossa instituição, no nosso site. Então, sempre quando tem esses eventos, a gente tem o banner, tem a notícia no blog, a gente sempre também tem as notícias, as matérias nos jornais, né, na mídia da região. Então, acompanhe nosso site que sempre tem as novidades ali, a gente sempre está atualizando vocês. Professor, vamos falar de um evento que também é muito legal, que envolve toda a comunidade acadêmica, que é o campeonato, né, da FUNEP, que é o CAFU. Esse ano a gente tem algumas mudanças, então a gente vai falar em primeira mão ali. Os alunos já estão inteirados, mas para a comunidade que assiste, que acompanha a gente, vai ser uma novidade. Conta o que é o CAFU, o que acontece no CAFU e por que da mudança. Perfeito. O Campeonato Acadêmico da FUNEP, o CAFU, também não é um evento novo, né? A FUNEP sempre teve uma tradição, um investimento em esportes. Durante um tempo teve equipes que eram montadas para disputar algumas competições, mas ali nos anos de 2010, né, a gente teve um certo distanciamento com as práticas esportivas.
Então, após o período da pandemia, nós resolvemos estruturar um campeonato. Na verdade, ele começou um ano antes da pandemia, aí ele ficou ali em stand-by, porque no período pandêmico nós não podíamos realizar essas ações, mas depois a gente retornou consolidando esse evento. Então, a ideia é que a gente consiga também fomentar as práticas esportivas na nossa comunidade, fazendo com que ela se torne um evento de socialização, de diversão, de aprendizado. Importante destacar que todo evento que nós fazemos tem uma finalidade pedagógica também. Né? Então, assim, não é vamos pegar uma semana, fazer jogos e não ter aula naquele momento. A ideia é que a gente consiga construir laços, consiga possibilitar que eles se organizem em atléticas, em equipes, que eles conheçam um pouco mais a instituição, tenham ali contato com outros estudantes de outros cursos. Sim. Então, o CAFU nasce com esse intuito, né? Ele é uma atividade que incentiva a prática esportiva, mas ele também tem uma finalidade muito importante de interação, de integração, de fazer com que os estudantes tenham a condição de conhecerem uns aos outros e de terem um momento de descontração também relacionado à prática esportiva. Então, hoje a gente tem um evento que é tradicional, ele sempre acontece no segundo semestre. No entanto, em decorrência dos feriados que nós temos no segundo semestre aqui neste ano, nós vamos antecipá-lo. Então, ele vai acontecer entre os dias 4 e 9 de maio, pós ali o feriado, com todas aquelas modalidades que já são tradicionais. Então, hoje o CAFU tem futsal masculino, futsal feminino, vôlei masculino, vôlei de quadra masculino, vôlei de quadra feminino, o basquete masculino, o basquete feminino. Nós temos ali a modalidade do xadrez, temos a natação masculina e feminina, temos o beach tênis masculino e feminino, o vôlei de areia masculino e feminino. E nós também temos ali uma gincana que é realizada sempre em prol de alguma instituição do nosso município. Então, os alunos de cada curso arrecadam alimentos, arrecadam ali quantidades, né, de recursos financeiros, e aí nós sempre fazemos a doação para uma instituição. E a escolha dessa instituição também sempre é realizada pelas atléticas. Então, a gente tem um contato com as atléticas dos cursos, a gente pede sempre sugestão para as atléticas, e aí, a partir dessa escolha, a gente privilegia sempre uma instituição para fazer essa arrecadação de alimentos e fazer a doação desses mantimentos. Então, o CAFU, além de ter essa prática esportiva de integração, também possibilita, ajuda a comunidade por meio ali do incentivo e do apoio dos estudantes que sempre participam e sempre nos auxiliam. Uma outra modalidade que a gente tem também, que eu esqueci, é o tênis de mesa, né? Que também foi incorporado ao CAFU e funciona de maneira bastante interessante ali. É uma semana bem animada, porque o pessoal pode ir até o centro de lazer, onde aconteceu as últimas edições, pode torcer, pode estar ali com a família, né? E é um evento aberto à comunidade. Sim, então, é um momento em que eles também têm a condição de apresentar suas atléticas, produzirem os seus uniformes. Então, é sempre significativo contar com essa participação da comunidade estudantil para a organização dos eventos, né? E destacar o curso de Educação Física, que também sempre colabora com a organização, colabora ali com todo o processo de abertura, acompanhamento, né, e funcionamento da atividade. Então, o evento ele só acontece porque a gente tem ali a participação desses múltiplos agentes que possibilitam que a gente consiga organizar tudo isso de maneira bastante dinâmica. Professor, então vamos fazer um convite? Quem estiver assistindo a gente nesse mês de maio, vamos convidar o pessoal para assistir o CAFU, participar do campeonato acadêmico? Sem dúvida. Você que está nos acompanhando aqui, o CAFU é uma atividade de celebração. Então, a comunidade está aqui convidada a participar, a comparecer no centro de lazer, acompanhar a dinâmica dos jogos, as equipes, fazer as suas torcidas, porque é um evento bastante importante e que leva também ali a uma sensação muito importante de pertencimento. Maravilha. Bom, vamos continuar nosso bate-papo falando de um evento que é muito grandioso, que envolve todos os cursos, que é o grande evento do primeiro semestre da faculdade, que é a Semana de Cursos, que traz pessoas incríveis, assim, a gente teve convidados muito especiais ano passado, em 2025, sempre tivemos, 2025 teve um destaque ainda mais, né, e cada vez mais a gente está agregando, vindo nomes de todo o Brasil, trazendo a expertise de cada um, que é a Semana de Cursos, né? Exato. A Semana de Cursos também é um evento tradicional. E antigamente nós fazíamos com que os cursos escolhessem as suas semanas e fizessem os seus eventos relacionados ali ao momento que achavam mais adequado. E há alguns anos nós modificamos um pouco esse formato. Nós procuramos fazer com que todos os cursos concentrem as suas atividades em uma semana única.
porque isso facilita a questão da própria locomoção dos estudantes. Sim. Então, vamos imaginar o seguinte, eu sou um aluno do curso de administração, mas eu quero participar de um evento que é promovido pelo curso de psicologia. Eu tenho a condição de fazer isso. Então, quando nós tínhamos semanas que eram distintas, muitas vezes aconteciam ali algumas atividades que impediam que isso ocorresse. Então, a ideia foi centralizar tudo em um momento único, de modo que o estudante e a comunidade tenham a condição de participar dos eventos sem ter nenhum tipo de prejuízo. Então, este ano, o nosso evento acontece nos dias 22, 23 e 24 de abril. Ele é um evento possibilitado pela Coordenadoria de Extensão, pela Coordenadoria de Pesquisa e também pela Coordenadoria de Graduação. Sim. Então, o professor Rafael e a professora Silvia também colaboram com toda essa dinâmica. Os diretores de centro também participam desse momento de montagem, né? A professora Camila, a professora Raquel, o professor Cleidivaldo, e os coordenadores de todos os cursos, as coordenadoras dos cursos que vão ali montando toda essa programação que é ofertada de maneira gratuita para toda a comunidade acadêmica e para toda a comunidade no sentido geral. Sim. Então, são palestras, são minicursos, são eventos ali formativos que visam justamente democratizar esse conhecimento. Então, nós achamos que é necessário que esse conhecimento científico chegue até a comunidade e uma das formas de fazer isso é possibilitando a semana de cursos. Então, ela acontece em vários lugares ao mesmo tempo. A gente tem eventos que acontecem no NAC, eventos que acontecem no Campus Zoom, eventos que acontecem no Centro de Lazer, outros eventos que são feitos ali por meio de parcerias. Então, a gente tem uma programação que é muito robusta. Possivelmente, em breve, nós já teremos a confirmação de todos os nomes, de todos os palestrantes, oficineiros, para fazer com que essa informação também chegue à comunidade e que a comunidade tenha a condição de fazer a inscrição no evento. Geralmente, Alissa, a gente também certifica todas essas atividades. Sim. E aí é muito importante para quem tiver interesse em acompanhar a semana de curso, de entrar lá no link, né, que é disponibilizado, fazer a inscrição nas atividades que deseja, porque isso depois resulta também em certificação, o que colabora, né, para a vida acadêmica das pessoas aqui. Sim, então as pessoas podem entrar nas nossas redes sociais, no nosso site, que sempre vai ter um banner ali disponível para elas clicarem, acompanharem a programação e fazer a sua inscrição, que é gratuita. Isso, e a inscrição é muito fácil, é uma plataforma que nós utilizamos de gerenciamento de eventos. Então é clicar, fazer ali a inscrição na atividade que deseja, tem todo o cronograma, todas as informações da atividade, horário da atividade, lugar da atividade, quem é o palestrante, a palestrante. Então, é um evento significativo que colabora também para toda essa democratização do ensino. Professor, faz um convite, então, para os nossos alunos estarem ali, para a comunidade também da Semana de Cursos. Então, para você que tem interesse em formação, que tem interesse em temáticas que estão relacionadas aos cursos de graduação, em abril, nos dias 22, 23 e 24, nós faremos a nossa Semana de Cursos. Então, fique atento, porque logo, logo nós divulgaremos aqui toda a nossa programação e nós contamos com a participação da comunidade acadêmica da FUNEP, mas também de toda a sociedade civil que tem interesse nessas temáticas. Feira de Profissões. É um evento também grandioso, acontece no segundo semestre da instituição, também conectado com as escolas de Penápolis e região. Acontece durante 2 dias, né? E tem todo ali um abraçar da instituição, funcionários, professores que recebem esses alunos. Conta um pouquinho da Feira de Profissões pra gente, quando ela surgiu, como veio essa ideia. A Feira de Profissões também é um evento muito tradicional na nossa instituição. Então, há muito tempo a gente tem essa prática de trazer estudantes do ensino médio para conhecerem os nossos laboratórios, os nossos professores, as nossas professoras, e terem essa condição de fazerem uma escolha assertiva quando forem prestar o vestibular. Então, o nosso evento acontece geralmente no mês de outubro. Este ano a gente ainda não tem uma data fixa, mas possivelmente acontecerá ali entre a segunda e a terceira semana do mês de outubro. E é um momento em que os estudantes que estão na terceira série do ensino médio têm a condição de conhecerem a faculdade e a FUNEP no sentido mais geral. Então, todos os cursos de graduação preparam atividades para mostrar um pouquinho da dinâmica do curso, falar um pouco sobre a profissão, apresentar quais são ali as áreas de interesse, quais são as possibilidades de mercado de trabalho. Então, os cursos fazem ali as suas dinâmicas e apresentam esses trabalhos para esses estudantes. Então, eles acontecem ali, as práticas acontecem na própria FUNEP. Então, nós temos a condição de trazer esses estudantes para cá. A gente conta sempre com a colaboração, também a parceria com a Prefeitura Municipal, que disponibiliza para a gente, né, recursos ali relacionados ao transporte. Então, é uma prática que também auxilia nesse projeto de vida dos alunos e alunas.
E por que, Elissa? Ainda que a gente esteja numa cidade que não é tão grande, né, nosso município aqui tem em torno de 63 mil habitantes, algo próximo a isso, existe muita gente que ainda nunca foi, né, não conhece a rotina de uma instituição de ensino superior. Então, trazer este estudante para a instituição é mostrar que é possível, é mostrar que ele tem a condição de conhecer ali alguma coisa, conhecer algum curso que faça sentido para ele. Sim. Então, isso auxilia quando ele vai escolher a profissão que ele deseja, mas também auxilia no sentido de projeto de vida para ele mesmo, né? Então, são atividades que são organizadas de maneira muito dinâmica, a gente sempre tem a distribuição de prêmios ali também durante o evento, e nesses últimos anos nós conseguimos também ampliar a amplitude da feira de profissões. Sim. Então, nós trazemos também escolas de Lins, escolas de promissão, as escolas particulares também são convidadas e também participam deste evento, e todas as escolas públicas aqui da Unidade Regional de Ensino de Penápolis também trazem os seus alunos e alunas para conhecerem um pouco mais dessas profissões. Então, isso auxilia em muitas questões, né? Desde conhecer um pouco mais a dinâmica do curso, até mesmo mostrar toda a estrutura, toda a infraestrutura que nós temos e que possibilita uma educação de qualidade. Então, é um evento também importante de divulgação, mas, sobretudo, um evento que possibilita a construção de uma perspectiva de carreira e mostra as dinâmicas que estão associadas à profissão que o aluno ou aluna deseja cursar. Ali o aluno conhece os laboratórios, tem toda uma interação com o coordenador, com o professor, tem um momento da descontração que são os sorteios de brindes, de prêmios que são muito legais, tem a parte da diversão ali também já no fizinho do evento. Então, assim, ele também tem acesso às informações de como ele pode ingressar no ensino superior, aos descontos, às bolsas da FUNEP. Então, é uma forma também da gente apresentar as possibilidades e as facilidades que a FUNEP oferece para esses alunos, né? E com a participação dos nossos alunos e alunas do ensino superior, porque eles também preparam atividades de recepção, mostram as suas atléticas, apresentam o curso, conversam com esses alunos e alunas que estão em dúvida, porque esse processo de apresentação por parte dos coordenadores é fundamental. É um trabalho muito bem pensado, é um trabalho muito sério, né? Não são atividades ali aleatórias colocadas, não, são sempre atividades que têm uma finalidade educativa, pedagógica. Mas o contato também com os nossos estudantes, né, faz muita diferença, porque o estudante do ensino médio percebe que a FUNEP é uma instituição que realmente potencializa ali habilidades e competências que são fundamentais. E quando eles observam isso, percebem ali a felicidade dos nossos alunos e alunas em estarem ali no evento, e oportunizando todo esse processo de conhecimento, isso faz muita diferença. Então, uma coisa que eu sempre digo é que a gente tem muita sorte em ter uma comunidade muito envolvida, né? Os nossos alunos e alunas que estão já no ensino superior, eles são muito envolvidos com a instituição, eles sempre participam dessas ações, o que demonstra, né, a importância de prestar um serviço de qualidade e fazer com que o aluno também se reconheça em todo esse processo. Então, tanto na Feira de Profissões como nos outros eventos, isso faz uma diferença significativa na vida da nossa instituição e também de toda a comunidade que será atingida por essas ações, né, por esses programas que nós estamos aqui falando. Com certeza. Professor, tem um programa de bolsas de extensão, né? Como esse programa acontece? O que é? Para a gente trazer informação também para quem está assistindo a gente. Perfeito. A extensão, de maneira geral, é sempre a possibilidade que nós temos de realizar uma atividade na e para a comunidade. Sim. Então, é o momento que nós saímos dos muros ali da instituição e conseguimos adentrar a comunidade, fazendo com que o conhecimento produzido dentro dos cursos de graduação tenha uma aplicabilidade dentro daquele contexto. Então, pensando nisso também, nós tivemos aqui uma ação inovadora que é possibilitar que os professores dos cursos de graduação tenham uma bolsa para realizar atividades na comunidade. Sim. E para que isso aconteça, é importante que se monte um grupo. Então, nós temos alunos e alunas que também participam dessas atividades e alunos e alunas que também serão ali premiadas com bolsa a partir de critérios de seleção. Então, hoje, nós temos ali um programa que tem 10 bolsas de extensão, de modo que a gente consiga contemplar todos os cursos de graduação que são ofertados pela faculdade e, consequentemente, fazer com que todas as áreas sejam desenvolvidas e sejam impactadas por programas como este. Então, é uma iniciativa que já tem 3 anos, nós estamos no 3º edital de programas de extensão e tem resultado em ações que são muito benéficas, né? Então, a parceria com a Prefeitura Municipal, a parceria com as escolas do nosso município, dos municípios aqui da nossa região, os convênios que são realizados com as instituições
privadas aqui do nosso município, com as ONGs, né, unidades do terceiro setor. Então, tudo isso possibilita que o aluno tenha a condição de aplicar o conhecimento na comunidade, sempre orientado por um professor que será responsável por essa ação. Então, é uma ação muito bem estruturada, que tem um cuidado muito grande ali para ser realizada, de modo que isso também transforma e faz com que aquela comunidade seja atingida por essas práticas. Então, no final, todo mundo ganha, né, Elissa? Porque você tem um professor responsável que vai aplicar o seu conhecimento, que vai conseguir ali gerenciar um grupo e mostrar para ele a importância do conhecimento científico, e uma comunidade que será atingida por tudo isso. Então, a gente consegue contemplar a finalidade social da faculdade, consegue demonstrar como o conhecimento acadêmico e científico é importante e consegue fazer com que a comunidade também se desenvolva a partir de práticas relacionadas aos projetos extensionistas. Sim. Então, é uma prática muito importante e muito valorosa aqui na nossa instituição. Professor, em mais de 10 anos na FUNEP, né, como professor, na parte de gestão, muita coisa aconteceu e a instituição cresceu muito. Eu queria que você trouxesse esse olhar, né, da sua presença ali na instituição e como você vê a FUNEP também nos próximos anos, uma vez que a gente já recebeu também a professora Silvia, que trouxe a questão do centro universitário, que é um grande passo também e consolida cada vez mais o nosso crescimento, a expansão da instituição, a importância que ela tem para a comunidade. Queria que você trouxesse o seu olhar também. Perfeito. Nesses 10 anos, eu pude observar muitas transformações que aconteceram no campo acadêmico, né, nas questões ali que envolvem todo o processo de consolidação da faculdade. Então, eu me recordo, Elissa, que quando eu entrei em 2013, a FUNEP, a faculdade, tinha ali 4 cursos em funcionamento. Quais eram eles? Administração, Ciências Contábeis, Pedagogia e a Psicologia. Em um processo também bastante complicado ali de manutenção, né? Porque nós tivemos políticas públicas que foram fundamentais no ensino superior. Os programas de financiamento, né, as bolsas do ProUni. Então, isso possibilitou que muita gente chegasse até o ensino superior. No entanto, no nosso caso, pela natureza jurídica da nossa instituição, a gente não consegue fornecer bolsas de ProUni. E o FIES, em alguns casos, também não é adequado para o tipo de público que nós temos, né? Porque, geralmente, quem opta por fazer o financiamento são aqueles cursos que têm uma mensalidade maior. Então, por exemplo, hoje, no curso de medicina, a gente tem o FIES que funciona muito bem. Sim. Mas em cursos que a mensalidade não é tão alta, muitas vezes não vale a pena você partir para um financiamento como esse. Então, naquele momento, nós tínhamos ali em torno de 400 alunos matriculados na instituição por um todo. Então, só para a gente comparar, este ano nós já temos ali mais de 420 ingressantes na nossa instituição. Então, lá em 2013, a quantidade total de alunos que nós tínhamos, hoje é a quantidade de entrada que nós temos. O que mostra esse crescimento, que mostra toda essa potencialidade que nós tivemos ali em fazer todo esse processo de consolidação dos cursos. Então, sem dúvida nenhuma, a FUNEP cresceu muito, né? Ela é uma instituição tradicional, ela é uma instituição que oferta um ensino de qualidade, ela tem nota 5 no MEC, tem todo um processo cuidadoso de elaboração das políticas institucionais, né? Então, por exemplo, a professora Fabiana, junto com a professora Silva e toda a equipe ali, que faz parte da gestão hoje da faculdade, tem essa ousadia de propor agora um centro universitário que nos dá mais autonomia, que nos dá mais flexibilidade para abertura de cursos, aumento do número de vagas em alguns cursos. Então, isso possibilita que a gente consiga competir de igual para igual com outras instituições maiores. E para mim é muito orgulho fazer parte de todo esse processo, acompanhar em loco toda essa mudança que aconteceu, né? Porque nós saímos de 4 cursos de graduação e hoje nós temos 11 cursos em funcionamento. Nós tínhamos 400 alunos, hoje a gente tem mais de 1.300 alunos matriculados, tendo a condição de fazer um curso com qualidade, com professores e professoras titulados e tituladas, né? Hoje a FUNEP majoritariamente é composto por professores que têm o título de mestre e doutor, e os investimentos que são realizados nessas áreas. Com uma mega infraestrutura também, Uma né? estrutura, um apoio fundamental ali da parte estrutural, porque é difícil nós encontrarmos instituições privadas que invistam em programas de extensão, Sim. que invistam em programas de pesquisa, que tenham a condição dos alunos fazerem monitorias, né? Que tem ali programas que são gratuitos, por exemplo, a gente tem ali os cursos de português e matemática, Sim. que oferecem a condição dos alunos terem ali acesso a algumas lacunas de aprendizado. A gente tem um programa de inglês que é um preço super acessível para a Sim. comunidade acadêmica e também para a comunidade da sociedade civil. Então, a FUNEP foi crescendo e foi cumprindo também a sua finalidade ali social. Então, fazer parte desse processo, né, estar à frente
da gestão ali, participar um pouco dessas decisões, para mim é motivo de muito orgulho. E perceber que essas ações foram dando resultado, porque hoje a gente tem programas que são consolidados. E quando você consolida um programa, você consegue fazer com que ele também reverbere ali na própria comunidade. Então, todo esse processo foi acontecendo, sempre de maneira muito cuidadosa, de maneira muito estudada, mas com uma responsabilidade muito grande no sentido das ações tomadas e também responsabilidade com a própria comunidade, que sempre nos ajudou e que sempre viu a FUNEP como sendo uma instituição que poderia ali contribuir para o desenvolvimento social. Então, eu fico muito feliz com tudo isso. Legal. Bom, a gente vai finalizar o nosso bate-papo aqui. Eu gostaria que o professor trouxesse algumas considerações finais, abrir um canal também para quem gostaria de conhecer a instituição, de falar com a gente. Pode deixar a sua mensagem aí para o público. Melissa, eu vou terminar aqui falando um pouquinho de uma outra questão que eu acho que é importante e que para a comunidade foi um ganho fundamental, que são as disciplinas extensionistas, né? Sim, verdade. Então, só para posicionar aqui, o que é uma disciplina extensionista e qual a relação dela com a coordenadoria de extensão. Durante muito tempo, a extensão, como eu disse no início, foi um pouquinho negligenciada pelo ensino superior, né? E lógico, tem uma certa lógica nisso, porque primeiro você pensa a questão da educação, né, de preparar esses alunos para o mercado de trabalho, depois você pensa na questão de pesquisar, fazer com que isso se torne ali patentes, fazer com que isso se torne conhecimento, e aí depois você pensa nessa aplicação para a comunidade. Então, desde o processo de reorganização democrática no Brasil, com a Constituição Federal de 88, né, mas depois principalmente com a LDB de 96, colocou-se que o ensino superior deveria privilegiar essas práticas extensionistas. E isso começa a ser pensado de maneira mais efetiva com a LDB de 96, mas depois com o Plano Nacional da Educação em 2014, que estabelece isso como sendo uma meta. Então, era necessário que nós tivéssemos ali 10% no mínimo de atividades extensionistas que fossem possibilitadas para estudantes e conseguissem chegar até a comunidade. E aí, em dezembro de 2018, nós temos uma portaria que coloca isso como sendo uma obrigatoriedade no ensino superior. Então, hoje, 10% da nossa carga horária total do curso é destinada a práticas de extensão. Sim. Então, cada instituição pode fazer isso de maneiras que são diferentes, né? Então, nós optamos por curricularizar a extensão. O que isso significa? Significa dizer que os alunos e alunas têm disciplinas de extensão nos seus currículos. Então, isso facilita muito o processo de atividade, faz com que a gente tenha uma seriedade nesse processo e, consequentemente, nós conseguimos acompanhar todas essas dinâmicas que são ali colocadas. Então, ao ter uma disciplina extensionista, significa dizer que ela funciona da mesma forma como qualquer outra disciplina. Você tem um professor que vai orientar toda esta turma, que vai possibilitar ali a construção de um projeto. Os alunos e alunas serão divididos em grupos que também vão fazer os seus projetos, e esses projetos serão desenvolvidos na comunidade de maneira interdisciplinar, né, acompanhados e ali acompanhadas por professores e professoras. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande nesse sentido. Então, hoje, todos os cursos de graduação possuem ali disciplinas curriculares que têm essa finalidade extensionista. E a gente conseguiu consolidar isso de maneira bastante importante, né? Então, hoje, os alunos já têm a consciência do que é essa extensão e da importância de fazer com que esse conhecimento chegue até a comunidade. Então, o campo de atuação hoje é imenso e a gente agradece muito os parceiros, né, as instituições que auxiliam a realização dessas atividades. E isso, para mim, é um motivo de bastante orgulho, né? Junto com a professora Fabiana, com a professora Silvia, que também possibilitaram que tudo isso acontecesse, com a fundação, que não ali diminuiu esforços, né? Para fazer com que essas práticas aconteçam. Então, o presidente Alexandre Gil, o professor Clair, que também disponibilizaram recursos para as atividades extensionistas, seja no sentido das impressões que são ali realizadas, mas também recursos financeiros, né, para fazer com que a prática seja incentivada. Então, a gente tem ali possibilidades muito grandes de atuação na comunidade. E eu acho que esse é o maior exemplo de que a extensão dá certo, né? Quando você consegue fazer com que ela chegue até a comunidade e transforme aquela realidade. Então, a gente tem experiências que são muito exitosas, que vão da confecção de hortas até mesmo processos de conscientização relacionados a doenças, né? Elementos ali associados à alfabetização. Então, os cursos têm dinâmicas que vão possibilitando tudo isso. Então, para mim, isso é motivo de muito orgulho, né? E de mostrar que a extensão é uma prática que realmente colabora bastante com o desenvolvimento social. Então, nesse sentido, eu acho que é importante que a comunidade também siga as nossas redes sociais. Geralmente, essas atividades são ali postadas, a gente tem a condição de mostrar todo esse processo para a comunidade.
E dizer também que no final do ano tudo isso é organizado em um evento que nós temos junto com o Congresso. A gente está na 10ª edição, se não me engano, do Congresso de Iniciação em Pesquisa Científica, né? E junto com o Congresso nós temos também o Encontro de Práticas Extensionistas. Verdade, professor. Onde a gente apresenta todas essas questões ali para a comunidade. É verdade. Traz um pouquinho desse evento antes da gente encerrar, então. Como ele acontece? Perfeito. O evento ele surgiu com essa necessidade que nós tínhamos de mostrar aquilo que era desempenhado, aquilo que era desenvolvido na instituição. Então, nós começamos ali pequenininho, né, com algumas dinâmicas, e agora a gente tem a condição de fazer um evento que é consolidado, com a apresentação de muitos trabalhos. Então, todos os alunos e alunas que desenvolvem trabalhos de conclusão de curso, que desenvolvem ali iniciação científica, desenvolvem práticas extensionistas, têm a condição de fazer ali a escrita de um resumo, a escrita de um resumo expandido ou de um artigo científico e apresentar isso para a comunidade. Então, além de você ter um evento que colabora também com a democratização do ensino, você tem todo um processo de elaboração ali de reflexões que serão fundamentais para o desenvolvimento das capacidades, né, e atividades ali universitárias. Então, é um evento também bastante importante para a nossa instituição. Estamos chegando aí, se não me falha a memória, na 10ª edição, o que mostra que também é um evento consolidado dentro da nossa faculdade, né? Professora, a gente começou esse bate-papo eu perguntando quais são os trabalhos da Coordenadoria de Extensão. Tem muitos, né? Porque a gente vai desenvolvendo, a gente estava encerrando, aí a gente lembrou de mais eventos, de mais... Então, é muito presente. A Coordenadoria de Extensão, ela está presente na vida de todos os estudantes da comunidade. Então, para a gente realmente entender a importância e a grandeza, né, desse trabalho da instituição e na instituição. Verdade, Alissa. E é importante dizer também que a extensão só funciona porque a gente tem uma equipe muito comprometida. Então, os coordenadores de curso, né, os coordenadores de coordenadorias, o professor Marcelo, o professor Rafael, né, eu ali na coordenadoria de extensão, os diretores de centro, né, a professora Camila, a professora Raquel, o professor Clisvaldo, a professora Silvia na coordenadoria de graduação, professora Fabiana, né, direcionando toda essa equipe, junto com a fundação, professor Clair, professor Alexandre Gil. Então, quando a gente tem essa sintonia e consegue fazer com que essas atividades se realizem, a gente consegue também demonstrar que a faculdade, de fato, ali se concretizou como sendo uma instituição de referência. Então, as atividades de extensão acontecem, mas elas não são somente ali o resultado da coordenadoria de extensão, né? Sim. Ela é o resultado de todo um processo, de toda uma equipe que colabora para que tudo isso aconteça. Assim como os funcionários da faculdade, como o departamento de marketing, que está sempre ali associado também a esses processos. Então, a gente consegue desenvolver essas atividades com a colaboração de todo mundo. E o que eu acho que é mais importante, né? Tem duas situações aqui que eu destaco sempre. Primeiro, é o aprendizado do aluno e mostrar para ele que aquilo que ele aprende na faculdade, de fato, vai ser exercido quando ele estiver ali no mercado de trabalho, quando ele estiver ali na outra ponta. E a segunda questão que eu acho que é maravilhosa é como isso impacta a comunidade, né? Então, como que a comunidade também é transformada a partir dessas práticas de extensão. Então, para mim, eu acho que o que vale é justamente esse processo. Obviamente que a gente não está aqui, né, questionando que essas atividades também reverberam depois em alunos e alunas que vêm para a nossa instituição. Mas eu acho que a finalidade da extensão é mostrar que é possível transformar a comunidade, é possível utilizar esse conhecimento acadêmico e fazer com que ele potencialize outras questões ali que envolvem o desenvolvimento social. Então, acho que isso talvez seja o mais importante da coordenadoria. O que faz com que ela seja muito dinâmica, né? Porque ainda que a gente tenha eventos que são ali de catálogo, a gente também tem situações que vão se modificando com o tempo. Então, todo esse processo de construção das disciplinas, a gente tem mudanças nos projetos de professores, os alunos também fazem projetos que vão se modificando com o tempo. Então, ela é uma coordenadoria bastante dinâmica no sentido das suas atribuições. Mas é fantástico, porque a gente percebe o resultado de tudo isso e também ali verifica quando as coisas dão certo, né? Então, para mim, é motivo de muito orgulho fazer parte dessa coordenadoria. Legal. Professor, tem considerações finais? Eu acho que é só agradecer mesmo toda a comunidade, todo o apoio da gestão, né, todo o apoio da faculdade e dizer que a gente fica muito disponível a parcerias. Então, né, as instituições que tiverem também suas demandas, fico aqui bastante aberto para receber essas demandas, né? E sempre que a gente puder colaborar também, a gente tem uma equipe que faz isso. Então, para quem precisar entrar em contato, né, o meu e-mail é extensão, sem o acento, @funep.edu.br.
Por este e-mail a gente consegue receber todas as comunicações e aí a partir delas a gente vai também entrando em contato com toda a comunidade. Então fico aqui muito disponível, né? Aquelas pessoas que tiverem também interesse em saber um pouco mais da dinâmica, conhecer um pouco mais da instituição. A gente tem ali processos de visitação para a instituição Sim. também, né? A gente sempre traz alunos em alguns momentos ali para conhecerem a instituição. Então, dizer que vocês estão todos e todas convidados, convidadas a estarem com a gente aqui na FUNEP. Nós também deixamos o nosso site, que é o www.funep.edu.br, e quem quiser falar diretamente com a nossa equipe de atendimento é pelo WhatsApp 18 3654 7690. Vai aparecer um menu ali, mas é super intuitivo, a gente já tem um contato com a equipe de atendimento, então vocês fiquem à vontade também para falar com a gente através de outros canais digitais. Professor, muito obrigado pela sua presença. E a gente se vê numa próxima oportunidade. Se quiser dar um tchau aí para o pessoal, fica à vontade. Eu que agradeço o convite, espero que a gente consiga, né, conscientizar cada vez mais da importância da extensão e dizer que fico aqui disponível, né, para quem quiser entrar em contato, saber um pouco mais das ações que estão desempenhadas ali pela faculdade. Só mandar um e-mail, entrar em contato pelas redes sociais, a gente vai direcionando também essas respostas. Então, muito obrigado e fico aqui à disposição. A gente se vê numa próxima oportunidade. Obrigada pela sua presença até aqui. Até mais.